com o pessoal da Alambique Santa Efigênia, tá? Como vocês podem ver, todos esses equipamentos aqui são equipamentos Santa Efigênia. E esse equipamento que a gente vai falar sobre ele, é um equipamento caseiro. Você vai poder produzir bebidas na sua casa com uma qualidade muito alta aqui, tá? Então a gente vai falar sobre home distilling, tá? Que a tradução do inglês é destilação em casa, que é algo que já acontece lá fora há muito tempo, e no Brasil está começando um movimento, assim como o movimento do cervejeiro caseiro começou lá em 2002, 2004, esse é um movimento que a gente iniciou em 2016, mas a gente lançou o nosso curso em meados de 2017, tá? Meu nome é Leandro Dias, eu sou do Escola da Cachaça e o curso Mestres Destilados, que ensina como fazer suas próprias bebidas em casa. Atualmente nós somos, eu junto com o João que está ali, que é meu sócio, nós somos autores do livro Segredos da Cachaça, que recentemente ganhou como o terceiro melhor livro de destilados do mundo pela Gourmand Awards e o melhor livro de cachaças do mundo, tá? E nós também somos produtores da Midas Cachaça, que é a única cachaça com flocos de ouro do mundo. É ouro de verdade, 23,5 quilates, importado da Alemanha. Quem quiser provar depois do final ali do nosso bate-papo, tá ali uma Midas reserva do proprietário, tá? Muito legal, depois eu vou explicar sobre a Midas para você. Então a gente tem o Escola da Cachaça, que além de, enfim, do livro, do curso dos destilados, da Midas, a gente também tem um curso de sommelier de cachaça, onde a gente prepara, onde a gente prepara as pessoas para apreciar melhor as bebidas, a cachaça no nosso caso. Então a gente ensina tipos de madeira para se envelhecer cachaça, como funciona o processo produtivo, a história da cachaça, enfim, um apanhado geral sobre cachaça nesse curso. Todos os nossos cursos eles são 100% online, tá? Por que é online? Porque você em qualquer lugar do país ou do mundo você vai assistir na hora que você quiser. Então a gente quebra aquela barreira que você precisava viajar, pagar o hotel, alimentação e tudo mais. Hoje a gente tem alunos ao redor do mundo inteiro, sem brincadeira. Então a gente tem brasileiros espalhados pelo mundo inteiro, consequentemente a gente acabou tendo alunos ao redor do mundo inteiro aprendendo sobre cachaça, né? E é muito interessante porque quando o brasileiro vai morar lá fora, ele passa a apreciar cachaça. Muitos brasileiros que não apreciavam, ele vai lá fora e passa a apreciar, porque lá fora a cachaça é uma iguaria. Quem já viajou sabe disso, a gente encontra poucas marcas de cachaça lá fora, dentre elas uma é a Pitu, né? O senhor fornece lá para a Pitu, mas a gente percebeu que lá fora o brasileiro ele acaba percebendo o quão rico e valioso o nosso destilado. Bom, então aqui a gente vai falar sobre home distilling. E o que é esse tal de home distilling, né? Onde surgiu essa ideia do home distilling? Fazendo uma história muito rapidamente, a ideia do home distilling, que pegou mesmo, ele surgiu ali na década de 30, mais ou menos, nos Estados Unidos, na época da lei seca. Era proibido o consumo de álcool. O que as pessoas começaram a fazer? Produzir a sua própria bebida e, porventura, vender ilegalmente ali naquele comércio. Então, moonshine se chama, né? Lá nos Estados Unidos. Por que é moonshine? Os caras produziam de noite no brilho da lua. E no mato. O cara ia para o meio do mato, fazia a fermentação, a destilação e fazia lá com medo da polícia chegar porque ia ser preso. Então, o movimento do moonshine, da destilação em casa, caseira ou no meio do mato, começou nos Estados Unidos na década de 30. E hoje, a produção de home distilling nos Estados Unidos ela é proibida. Só que é um dos maiores mercados ainda de home distilling. Então, é um proibido que o pessoal não entra. Se você não deixar muito explícito, ninguém te enche o saco. Tanto é que a gente tem um grupo com mais de 10 mil americanos que falam sobre home distilling, que fazem isso lá, e até agora ninguém foi preso. No Brasil, a gente não tem uma legislação específica e isso é como você cozinhar na sua casa. Você faz o arroz e feijão ali, então não tem nenhuma legislação que trata disso. Então, a única coisa que você não pode fazer é vender o que você produz. Então, a ideia do home distilling, ele surgiu primeiro para você ter uma experiência, para você ter um tipo de atividade, um hobby, né? É um hobby extremamente prazeroso. Você vai poder fazer suas bebidas. E aqui não é só cachaça.
No nosso curso, por exemplo, a gente ensina whisky, vodka, rum, aguardente de melado, aguardente de frutas, o brandy, né, que é o conhaque, rum, melado, aguardente de melado, enfim. Gin. Gin, que a gente já testou 65 receitas de gin nesse aparelhinho aqui. Então, o que é esse aparelho, né? Aqui é um alambique, não sei se é a mesma funcionalidade que tem aquele aparelho lá, tem isso daqui, claro, numa escala menor, com menos recursos, né? Ele tem alguns visores adicionais, mas no final é a mesma coisa. Então, como que funciona isso daqui? Para você fazer sua cachaça, talvez aqui a maioria, todo mundo aqui sabe como faz cachaça, ou não? Quem sabe como faz cachaça? Já li bastante. Não precisa falar. Beleza. Então, só para equalizar aqui, para todo mundo ficar ciente, tá? Como é que funciona o processo? Eu vou explicar de cachaça, porque nós estamos aqui focados em cachaça e tudo mais. Basicamente é o seguinte, você vai moer o caldo de cana fresco, moe aquele caldo maravilhoso, e aí você vai fermentar esse caldo de cana. Como que você faz a fermentação? Existem várias maneiras. Você tem a fermentação caipira, que é espontânea, só que aqui a gente vai falar da fermentação que usa leveduras selecionadas no CA11, tá? Então são os bichinhos que tem aqui, vamos colocar assim para ficar mais fácil para entender. Esses bichinhos, eles vão comer o açúcar, eles vão excretar o álcool e vai transformar no álcool. Então, você imagina o seguinte, você tem, quem já viu aqui nessa panela de fermentação, tem o caldo de cana sendo fermentado ali na panela de fermentação. Ali os bichinhos estão trabalhando, eles estão pegando açúcar, comendo e excretando o álcool, para falar de maneira bem simplificada, tá? Não vou entrar em detalhes técnicos porque, enfim, não é um curso de biologia, mas você tem essa parte muito simples de entender. Comeu açúcar, excretou o álcool, e aí o que acontece? O caldo de cana, ele se transforma no que a gente chama de vinho. O vinho, tá? O que é o vinho? Ele tem mais ou menos de 8 a 10% de graduação alcoólica, dependendo da sua fermentação ali. Então você tem o vinho pós-fermentação. E o que você faz com esse vinho, né? O processo do alambique nada mais é do que você concentrar o teor alcoólico do vinho que está aqui. Então aquilo que eles estão fermentando, quem não viu, depois dá uma olhada naquela forma de fermentação número 1, aquilo ali vai se tornar um vinho de 8 a 10% de graduação alcoólica. A gente pega aquele vinho que está aqui e joga aqui dentro, tá? E onde você pode fermentar? Para quem começa a fazer em casa? Um balde. Um balde, você começa a fazer o seu processo fermentativo. Pode ser um balde desse, pode ser uma dorna de aço inoxidável, mas com esse balde já resolve muito o seu problema de fermentação, você já consegue fazer isso. Então, como é que vai funcionar? Esse alambique aqui ele é muito interessante. Ele foi desenvolvido pelo pessoal da Santa Efigênia em conversas que a gente teve ao longo do desenvolvimento do projeto, e ele sai. Então você coloca o vinho aqui dentro, né? E aí você tem então uma fonte de calor, que no caso é uma resistência elétrica. Você vai fechar isso daqui, tá? Você fecha ele aqui, tem uma rosca, ele veda, certinho. E aí, o que você vai fazer? Você vai ligar na energia elétrica, tá? Aqui uma fonte de calor, esse calor ele vai esquentar esse vinho que está com 8 a 10% de álcool. O vapor aqui, ele vai subir pela coluna do alambique, né? Com o álcool, ele vai passar por aqui, e aqui o que ele vai encontrar? Água fria ou gelo, você pode colocar. E o que a gente usa para isso ficar sustentável? Um balde com gelo, com um motorzinho de aquário, recirculando água gelada aqui dentro. Então você tem aquilo que a gente aprendeu na escola, lá na quinta série. Você tem o vapor aqui, entra em contato, né, com a superfície fria, e o que acontece? Ele condensa. E aí ele sai cachaça ou qualquer outra bebida destilada aqui na ponta do resfriador. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta antes do processo inteiro. Tá? Porque eu moro em São Paulo, por exemplo. E lá a gente não tem como moer a cana, né? Só que eu tenho umas 5 feiras em volta da minha casa.
Eu posso ir na feira, comprar o caldo de cana e colocar para dentro? Pode comprar e colocar. E é interessante porque essa cana de feira é uma cana raspada. Então você tem um índice de contaminação menor do que se fosse uma cana com a casca. Então ela suporta um tempinho maior ali exposta antes de você fazer o processo de fermentação. E em São Paulo a gente tem parceiros distribuidores que você compra direto o caldo de cana moída da distribuidora de cana. Então você não precisa necessariamente ir da feira, dá certo e você faz isso. E aí você fala, cara, eu moro numa região montanhosa que não tem feira, sei lá. O que você faz? Melado. Você faz uma aguardente de melado. Melado nada mais é que uma redução do caldo de cana-de-açúcar. E aí você consegue fazer isso, a gente explica todos os detalhes técnicos, passo a passo, no nosso curso do Mestre dos Destilados, né? Então, isso daqui foi um projeto que a gente começou em 2016, colocamos ele para funcionar em 2017. Hoje a gente tem 1.350 alunos espalhados pelo Brasil ao redor e que não existe só esse tipo de alambique. Esse é um alambique de entrada que as pessoas costumam iniciar, mas existem mini fábricas como essa que o pessoal de Santa Efigênia vende. Tem outros alambiques um pouco maiores, com 15 litros. Então tem alambique próprio para gin, por exemplo, quem quer fazer gin e whisky, testar receitas, leveduras específicas. Então isso daqui, além de ele funciona como um hobby para quem quer começar a fazer suas próprias bebidas em casa, é muito legal, né? Porque você vai acompanhando o processo, a fermentação, a destilação. Ele funciona para quem já é produtor de cachaça também, para desenvolver novas fórmulas. Por exemplo, o senhor que produz lá, se porventura inventarem uma nova levedura, trazerem uma nova levedura, por que não pegar uma fermentação pequenininha com alambiquinho pequenininho para testar aquela levedura, para ver como ela se sai, com aroma e sabor? Gin, mesmo caso do gin, você quer lançar um gin. Putz, gin é testar a receita, né? Nós estamos 65 receitas de gin antes de chegar num gin definitivo ali. Então, é um alambique que ele funciona tanto para quem quer seguir esse lance do home style, de fazer as suas próprias bebidas em casa, e também para quem já é produtor de cachaça para testar a receita. E um fator muito interessante, no nosso curso, a gente tem alguns alunos que aconteceu? O cara começou a produzir em casa, testar receitas de gin em casa, aí começou a distribuir para os amigos. Os caras, cara, isso aqui é maravilhoso e tal. O que eles fizeram? Juntou ele e mais 2 caras, eles montaram a partir do home distilling uma micro destilaria de gin. Hoje eles vendem lá 8.000 garrafas de gin a R$100 por mês e assim, ele começou brincando em casa. Tá? Então esse é um exemplo, por exemplo, de um aluno nosso que começou fazendo em casa e depois migrou para uma fábrica mais profissional e inclusive com equipamento Santa Efigênia lá, né, eles têm um equipamento próprio para gin, que é muito legal, inclusive tem um mini alambique para gin, ele tem um formato mais cônico, né, que ele tem um vapor ali. Cone, né? E é muito legal também. Então, existem N possibilidades, né? Às vezes o pessoal está pensando, puxa, eu quero montar uma destilaria, mas será que isso é para mim? Será que eu vou gostar disso? Cara, compra um mini alambique, começa a fazer em casa, o investimento é super baixo, e aí você vê, vai desenvolvendo e cria uma destilaria, e depois testa novos produtos e por aí vai, né? Pergunta? Sim. Manda ver. A cachaça normalmente é mais envelhecida, né? O gin tem que envelhecer também ou não tem necessidade? Você tem o gin envelhecido, só que o consumo de gin no Brasil, 99,9% é o gin normal para drink. Tá? Você tem gin envelhecido, tem gin rosa. O pessoal da Weber House, por exemplo, fez o gin rosa, né? Que chama uma atenção absurda. Mas o gin branco para drink ele funciona perfeitamente para o consumidor, né? Porque gin você toma um gin tônica, Negroni e por aí vai. Então eu indicaria você começar com gin puro, se eu fosse começar. É a melhor coisa. Envelhecer é um pouco mais sensível. Né? Alguém tem pergunta sobre o seu processo, como é que funciona? Pode fazer.
Qual que é o tempo de produção, mais ou menos, entre moer a cana até você estar com ela produto pronto? Aqui, né? É um processo que varia de 24 a 36 horas. Tá? Você tem a fermentação da cana e depois tem aqui um processo. Esse alambique, por destilação, ele dá mais ou menos 700 ml de cachaça. Tá? Só que você pode, por exemplo, ele cabe 5 litros de vinho, você pode destilar aqui e ele vai sair mais ou menos 700 ml de cachaça. Só que você pode, por exemplo, fermentar 15 litros. Então você faz 3 destilações. Ou você pode comprar um alambique maior, colocar ali. Então é um trabalho que é muito prazeroso porque você acompanha, para quem principalmente não sabe como funciona, você acompanha desde a moagem da cana, vocês que tem aí, você sabe como é legal, né? Acompanhar o processo de fermentação, destilação, é muito legal. Então você sabe o que você está bebendo e você faz do seu jeito. Um dia você usa uma levedura CA11, outro dia você fala, cara, vou fazer fermentação caipira. Outro dia você fala, putz, eu vou pegar uma levedura de cerveja e jogar na cana e ver o que vai acontecer. Que aroma que ele vai trazer diferente para a cachaça. Isso a gente faz direto, cara. A quantidade de coisa que a gente testa, que a gente já fez com cachaça, por exemplo, é surreal. A gente pega a levedura de vinho champanhe. Fala, opa, isso aqui só fermenta champanhe, não sei o que. Vamos fermentar cachaça, dá? E aí você testa e o aroma muda, cara. Muda. É surreal. As notas mudam drasticamente. É muito legal isso daí. Tanto para quem quer só fazer por hobby, ou para quem quer montar um negócio, ou para quem já tem um negócio. Serve para os 3 casos perfeitamente, tá? Mais um. Quando falou 700 e poucas 700 ml, esse é alambique. Mas ele faz já separando o coração e as outras 2 partes ou não? É total? Não, o 700 ml é só de coração. Só de coração. Você já tira a cauda e a cabeça. Né, que é o processo cauda e cabeça, para quem não sabe, quando você começa o processo de destilação, os primeiros ml que saem, ele é considerado a cabeça. Tá? Cabeça onde tem o metanol, tem componentes ali compostos indesejáveis para o consumo humano. Isso é descartável. Depois disso, você começa a fazer a destilação do coração, que é a parte nobre. Quando chega em aproximadamente entre 38% e 40% de graduação alcoólica, você vai medindo com o alcoômetro aqui, você faz o corte da cauda. E aí a cauda também tem aquele cheiro ruim, cheiro podre, que não é desejável para você colocar na sua bebida. Né? O lance é só o coração, é o filé do filé, a melhor parte que você pode beber da cachaça. Né? Então 700 ml é só o coração, tá? Já contando os cortes e tudo mais. Mas isso é para quem quer começar, tem maiores. Você vai falar, quero destilar mais, não quero 600. Não tem problema, pessoal da Centro Vigente tem todos os tamanhos. Qual que é o tamanho máximo de vocês lá? 2000? A gente não tem tamanho, mas Não, fez a liga 35 mil litros. Não, mas do home? Do home distilling eu acho que o máximo é de 100. Que é a mini fábrica, né? Não, já não é home, mas já é uma Que essa é de 80, pra vocês terem uma noção. Esse tem 80 litros. 80 litros. próximo os desse. Os kits caseiro que a gente fala é 80 litros. 100 litros já é uma coisa mais... 80 litros de vinho ou de cachaça? De vinho. E próximo tamanho desse qual que é? Esse é 5. Aí tem de 15, 15, o Robocop, que é o de 15. Tem vários, tá? Tem 15, 25, 40. Isso. Só pra... Aí você. Próximo tamanho desse qual que é? Você queria perguntar? Não? Alguma pergunta? Pode? Só, como que eu identifico a cabeça, o coração, pela graduação, né, no momento, na destilação, pela graduação aí? Boa pergunta. A cabeça você identifica o seguinte. Ela varia de 1 a 2% do que você tem aqui para destilar, tá? O que a gente faz, como é home distilling, para dar uma margem de segurança, por exemplo, se fosse destilar hoje aqui, os primeiros 50 ml é de cabeça, tá? A gente deixa uma margem de segurança por se tratar de home distilling. Então, se é para o meio profissional, a gente já coloca a cabeça menor, porque no home distilling a gente fala que
deixa uma margem um pouquinho maior. Então, você vai destilar aqui, 50 ml é cabeça, tá? Você tira os primeiros 50 ml, joga fora. Tá? E depois a calda, como que você corta a calda? Quando você trabalha com home distilling, você precisa ter equipamento de alcômetro, tá? É esse equipamento aqui, ó. Ao longo do processo de destilação, você vai medindo dentro de uma proveta. Quando isso bater 40% de graduação alcoólica, é a hora de você vir aqui e desligar a panela, tá? Tem pessoas que conseguem levar até 38%, até 35%, mas a gente fala, cara, 40%, porque você tá... O propósito nosso aqui é fazer a melhor bebida que você vai tomar na sua vida. A gente ensina exatamente para você tomar a melhor bebida, assim, você está acompanhando. Nós somos muito chato com isso, né? Muito exigente, então a gente deixa margem de segurança, porque aqui o conceito não é produtividade. Você pega uma destilaria, às vezes o cara arrasta um pouco a calda, 38, 37 dependendo da fermentação, ou ele tira menos de cabeça. Aqui esse não é o propósito, esse é o propósito da qualidade superior, e aí as margens de segurança nossas são mais altas, para você não ter nenhum problema e ter certeza absoluta que você está bebendo um produto super premium que você mesmo está fazendo, né? Porque a gente ensina o processo milimetricamente como chegar nesse grau de excelência, né? E aí depois disso, se você quiser montar uma destilaria, você pode aplicar os mesmos conceitos, né? Mas a base de produção de cachaça é higiene, cara. Higiene, higiene, higiene. Se você tem um processo com uma higiene fenomenal, do começo ao fim, principalmente na parte de fermentação, ali é um dos grandes segredos de produção de cachaça de excelência. Higiene. Sabe, se você acompanha, adorna, usa talvez algum composto ali para não permitir a proliferação de bactérias durante a fermentação. Então, por exemplo, no nosso curso, cara, a gente trata a fermentação, você está vendo um balde desse, que a gente trouxe como exemplo, a gente nem fermenta mais aqui, a gente fermenta em dorna de inox, álcool 70 em tudo. Todos os aparelhos que vão dentro do contato com o vinho, passa por álcool 70. Antes de começar o processo, álcool 70 na mão, todos os aparelhos álcool 70. Então, o nível de exigência aqui é tão alto, que numa indústria de pequeno e médio, é difícil de chegar no home distilling, porque é algo, né, passar álcool 70 em tudo na mão, e numa indústria você não consegue isso. Você trata talvez o de médio porte, né, antibiótico, alguma coisa assim, nos processos de alambique não se trata com antibiótico. Deu um problema, joga fora, contaminou e monta o fermento de novo, né? Mas o lance aqui, quando você pensa em qualidade extrema, você fala assim, cara, eu quero tomar a melhor cachaça do planeta, é a cachaça, você pode ter certeza, cara. E eu sou produtor de cachaça também. Poderia estar falando, não, a minha é a melhor e tal, mas eu posso te garantir, por ser produtor de cachaça também, a gente produz na destilaria, que o home distilling ele vai além. Você consegue controlar tudo, absolutamente tudo, milimetricamente. Então, o sistema aqui é produtos de altíssima qualidade. Alguém tem mais dúvida, alguma coisa? Pode falar. Eu tenho a gás aqui, que esse home distilling, elétrico. Elétrico. Mas pode ser feito no gás? Pode ser feito no fogão da sua casa. Então, isso que eu pergunto, porque vai ter. Não que isso seja caro, mas é mais uma coisa que você ter do lado para guardar. Tem um alambique de 15 litros, que é o Robocop, que eles fazem, que a gente apelidou de Robocop, porque pra mim aquela é a Ferrari dos alambiques. É lindo o alambique, é maravilhoso. Que é respirador de cápsula. Aquilo a gente usa direto no fogão de casa. Então a gente vai regulando no fogo a gás e tal, coloca na boca do fogão, vai devagarzinho, controlando, maravilhoso. É um alambique, esse aqui por exemplo, é um alambique que ele é cabeça seca, né?
esse outro já tem um deflegmador, que te ajuda a aumentar a graduação alcoólica, ele já tem 2 pratos, que ajuda no processo de destilação. Então, para nós, esse é a Ferrari dos mini alambiques. Eu nem lembro o preço dele, mas não é. Ô Leandro, outra questão que você esqueceu de falar também foi a questão que a hora que vocês botam com a gente já vai com o fogareiro assim também. Ah, já tá indo? Já o fogareiro. Já vai. Eu ia perguntar, né? O que vai no kit? Eu não sabia disso aí, O que vai no kit, então, aproveitando a não. O que vai no kit, na verdade? O kit, na verdade, dependendo, tem Desse aqui. esse daí vai basicamente essa partezinha só ali. E o fogãozinho? E o fogãozinho. Tá. A gente fala fogareiro. Ah, Aí é o pombo, sacarinho. é separado. Também é separado. Tá. Sobre preço, pessoal, isso daqui é o seguinte. O valor desse mini alambique que está aqui, ele custa R$ 1.050 para quem é aluno do nosso curso, no Mestres Destilados, e ele custa R$ 2.200 para quem não é aluno. Tá? Então é porque a gente tem a parceria com a Santa Efigênia, desse projeto que a gente iniciou junto, e aí tem isso. Então, praticamente você vai acabar pagando mais caro se não entrar no curso, né? E aí às vezes tem gente que quer entrar e quer ter o alambique para deixar na mesa de casa, paciência, deixa lá. Mas o grande lance é você comprar e usar, né? Porque, por exemplo, uma das coisas que a gente faz, tem um churrasco com os amigos. Putz, eu preparo a fermentação antes e destilo no dia do churrasco. Então a gente já está destilando, fazendo uma caipirinha, ou fazendo gin tônica, destilando um gin. Então isso é muito legal. Você recebe os amigos com a destilação acontecendo na hora. Consegue beber na hora? Consegue. É claro que cachaça, você tem aí uma recomendação de você deixar ela estabilizar de 3 a 6 meses. Isso na indústria, isso é muito comum de acontecer. Só que assim, cara, não quer dizer que você vai tomar isso aqui, você destilou, você tomou, você vai morrer. Não dá em nada. A grande questão de 3 a 6 meses é a estabilização ali das moléculas que estão ali e a cachaça vai arredondando. Mas você terminou de destilar um gin aqui, ou uma cachaça, fazer uma caipirinha no churrasco, lindo. Porque você tem que entender que, por a gente ser tão metódico no processo de produção, quando ele sai daqui, ele já sai fenomenal, ele já sai uma coisa muito boa, muito aromática, muito gostosa, com acidez baixa, né? Porque a gente trata de todo o processo de fermentação. Então, assim, claro, é legal você deixar pelo menos um mês na garrafinha, mas se você tomar direto, não tem problema nenhum. Tanto é que se for no alambique visitar, você pode botar ali, tomar, você vai ver que é gostoso. Aqui no alambique vai estar com a graduação mais alta, aqui a média de graduação final é 50. Aí você tem que adicionar água para baixar ali 40, 45, dependendo do que você tiver à vontade, tá? Bom, perguntas? Tá tranquilo? Legal, pessoal, muito obrigado. Quem quiser saber mais sobre o nosso curso, entra lá escoladacachaça.com.br/MD de Mestre dos Destilados. Tem todas as informações sobre o curso, vídeo, link para se inscrever, depois contato com o pessoal da Santa Efigênia. Para fazer essa compra casada aí, você compra o curso, você entrou no curso, lá vai ter todos os contatos deles, você tem uma senha que você tem que passar para o pessoal da Santa Efigênia saber que você é aluno nosso. Tá? Só entra lá, escoladacachaça.com.br/MD de Mestre dos Destilados, tá? Quem quiser ficar aqui, o João vai estar fazendo uma palestra específica sobre cachaça. Vamos fazer uma degustação, uma coisa rapidinha. Também, tá bom? Isso aí, galera. Obrigado. Vamos fazer uma dinâmica rápida só para vocês